Olá, tudo bem? Aqui é o tio Saulo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências com a nossa quinta aula virtual. Hoje nós vamos adentrar em um conteúdo muito importante que está no primeiro capítulo da unidade 2 do nosso livro, que é a água no planeta. Ok? Então vamos começar. Pessoal, a água é um recurso muito importante, ok? Ela é essencial para o desenvolvimento dos seres vivos. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, os fungos e até mesmo micro-organismos, ou seja, seres vivos que nós não conseguimos ver a olho nu, eles possuem água. Então eles precisam da água para viver. No nosso caso, o corpo humano, ele é constituído de aproximadamente 60% de água. Então, nós precisamos bastante de água, porque o nosso funcionamento corporal, o nosso corpo, ele precisa de bastante água, porque boa parte do nosso corpo humano possui água na sua composição. Mas se a gente for falar do planeta Terra como um todo, se nós pegarmos toda a superfície do planeta Terra, cerca de 70% da sua superfície é coberta de água, seja em oceanos, em lagos, em rios, em correntezas, cachoeiras, enfim. 70% da superfície da Terra é coberta de água e os outros 30%, logicamente, é coberta de terra firme. E na natureza, nós podemos encontrar a água em três maneiras, ok? Em três estados, tá bom? Então vamos ver. São três estados. O primeiro deles, pessoal, a gente vê muito no supermercado. Você já comprou gelo? Então, pessoal, o gelo, ele é a água do estado sólido. O estado sólido é aquele que nós conseguimos pegar, que ele tem uma forma bem definida. A gente já viu isso nas aulas anteriores, tá bom? Então a água no estado sólido nada mais é do que o gelo, ok? O outro estado, e esse é o que a gente consegue ver na maioria dos lugares, aliás, em todos os lugares nós podemos ter, assim, lógico, exceto desertos, né, ou até mesmo lugares muito frios, em que a água ela se congela mais fácil, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É a água que nós temos acesso, que nós consumimos. A água no estado líquido, tá bom? Ela tem esse aspecto, né, que ela se adapta. Você percebe aqui a forma do lugar onde você está derramando. Por exemplo, aqui uma pessoa está derramando a água em um copo, então ela vai preencher o espaço desse copo. Se você derramasse essa mesma quantidade de água em um balde, ela ia preencher o espaço do balde. E assim em diante. Então, é o estado mais conhecido e que nós temos mais fácil acesso, é a água no estado líquido. E a água no estado gasoso. Vocês já viram quando uma pessoa ferve uma leiteira de água, aquela parte líquida dela vai diminuindo e vai saindo fumacinha? Pessoal, essa fumacinha nada mais é do que vapor de água. É a água saindo do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, ela vai preencher o ambiente. Aquele vapor vai preencher o ambiente, ok? E onde é que nós podemos encontrar a água nesse estado? Na atmosfera, por meio de nuvens, por meio de neblinas, como é o caso da foto, né? Essa massa branca que a gente vê aqui nessa foto, nada mais é do que uma neblina, né? A água no estado gasoso, vapor de água, ok? Então, pessoal, nós entendemos agora como é feita a distribuição de água pelo planeta, pela sua superfície. Mas nós podemos encontrar água de dois tipos, né? Existe a água doce e a água salgada.
A água doce, pessoal, ela é encontrada em rios, açudes ou lagos, ok? E é a água mais utilizada para ser distribuída até a nossa casa, para o nosso consumo. A água doce, ela é a água apropriada para o consumo. Já a água salgada, antes de falar da água salgada, só atentar um detalhe que eu esqueci. As geleiras da Antártida, por exemplo, algumas delas são água doce congelada, né? Então, por isso que muitas pessoas se preocupam quando saem aquelas notícias de geleiras derretendo, porque elas derretem e elas caem no mar, né? Então, a água doce está se misturando com a água do mar, que não é água doce, né? Então, nós estamos perdendo ali água doce, né? Por isso que é tão importante que a gente realmente se conscientize em usar conscientemente a água. Então, como eu estava falando, a água salgada, ela possui uma grande quantidade de sais minerais, né? É o caso da água dos oceanos, né? A água salgada é encontrada nos mares. Esse tipo de água, né? Ele é o tipo utilizado para que se extraia o sal marinho, tá bom? Que é usado para fabricar o sal de cozinha. Então, sal de cozinha que a sua mamãe ou seu papai usa para fazer a comida, o almoço ou a janta, ela veio, né, dos sais minerais que estão presentes nas águas salgadas dos oceanos. Pessoal, e aqui vem a grande, digamos assim, a grande surpresa, né? 96% de toda a água da Terra, ou seja, é quase tudo de água, né? Agora, lógico, em termos de quantidade, a gente acha que é quase tudo, mas como a gente sabe que na Terra tem muita água, né? Então a gente já tira assim um pouco dessa impressão de que a água salgada, ela é em uma quantidade muito maior, ok? Então, pessoal, a água salgada, ela constitui 96% de toda a água da Terra, ou seja, é uma quantidade muito grande. Apenas 4% de toda a água da Terra é doce. Pessoal, precisei pausar aqui um pouco, porque eu tive que resolver um problema. Mas voltando, em todo o planeta, cerca de 96% da água está nos oceanos, ou seja, é água salgada. E só 4% de toda a água da Terra é água doce, ou seja, é água própria para o consumo. Aqui é uma foto que eu tirei do livro, ok? Que é a distribuição de água na Terra, tá bom? Então, como eu tinha falado, olha esse círculo, né? O círculo quase todo, ou seja, esse azul mais claro aqui é água salgada, 96%, né? E só 4% é de água doce, ok? E ela pode ser encontrada em geleiras e gelo polar, ou seja, no caso da Antártida, águas subterrâneas, né? São o caso das águas presentes embaixo da Terra, lagos e rios, na atmosfera e na biosfera. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais adiante. Tá bom? E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar uma reflexão. Isso aqui está no livro de vocês, mas eu decidi colocar aqui nos slides porque eu quero ler com vocês esse texto, que é assim bastante impactante, mas que traz um aprendizado. Eu vou ler aqui para vocês. Até 2030, o planeta enfrentará um déficit de água de 40%. O que é isso? Que vai ficar faltando, né, 40% de água necessário para o consumo humano. Então vai ter esse problema, a menos que seja melhorada drasticamente a gestão desse recurso precioso, ou seja, até que seja, né, melhorada, que as pessoas tomem mais consciência, né, de maneira rápida, urgente, como nós podemos utilizar com consciência a água. Essa é a principal conclusão do relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento da água de 2015, que disse o seguinte: água para um mundo sustentável. Os recursos hídricos são um elemento chave nas políticas de combate à pobreza,
Porque, como nós sabemos, tem muita gente hoje no mundo que não tem acesso à água potável, à água para beber, para consumir. Mas, por vezes, são ameaçados pelo próprio desenvolvimento. Ou seja, por mais que a gente tente combater a pobreza, fazendo com que mais pessoas tenham acesso à água potável, né, o desenvolvimento da humanidade, ou seja, o uso de tecnologias, a indústria, o comércio, que necessita também de muita água, de certa forma um problema aí junto com a questão de fazer com que as pessoas tenham mais acesso à água apropriada para o consumo. A água influencia diretamente o nosso futuro. Logo, precisamos mudar a forma como avaliamos, gerenciamos e usamos esse recurso, em face da sempre crescente demanda e da superexploração de nossas reservas subterrâneas. Então, decidir como nós vamos utilizar a água é um desafio muito grande, porque nós temos que levar em consideração como nós vamos usar, como nós vamos distribuir, como nós vamos reutilizar, porque sabemos que cada vez mais nós estamos precisando de água, né? E que nós temos grandes reservas subterrâneas, inclusive aqui no Brasil, né? E que tem sido crescente a questão da exploração dessas reservas, dessas águas subterrâneas. A água é essencial para o crescimento da economia e para o combate à pobreza, e também é diretamente afetada pelo desenvolvimento econômico. Para encontrar uma solução para esse desafio, devemos buscar um equilíbrio entre o suprimento e a demanda da água. Porém, não estamos nem perto disso. Então, pessoal, nós estamos em 2020, nós só temos 10 anos para mudar essa visão, mudar essa maneira de usar a água, tá bom? E isso deve partir de cada um de nós, dentro de casa mesmo, né? Quando for tomar banho, tomar um banho mais rápido, desligar o chuveiro enquanto você passa sabonete, quando você está escovando os dentes, enquanto estiver escovando os dentes, desliga a torneira, né? Reaproveitar a água de lavagem de roupa, enfim, tudo isso esses meros detalhes, entre aspas, é que vão fazer realmente a diferença, tá bom? Então, essas são as atividades que eu quero que vocês copiem no caderno e respondam. Primeira questão, escreva qual a importância da água na nossa vida, para o que podemos utilizar. Pergunta bem simples. Segunda, quais os estados físicos da água que nós podemos encontrar na natureza? 3. Qual é o tipo de água que é apropriado para o consumo humano? E em qual percentual, ou seja, em qual quantidade nós podemos encontrá-la na natureza? Falamos aqui na videoaula sobre isso. E o quarto exemplo, dê um exemplo de finalidade, ou seja, de como podemos utilizar a água salgada, que nós também falamos aqui no vídeo. Tá bom? Faça as atividades no seu caderno, poste a foto no meu privado com a hashtag não são férias, tá bom? Muito obrigado a todos, cuidem-se da saúde de vocês, fiquem em casa e em breve nós estaremos de volta. Um abraço e até mais.